Sejam bem-vindos ao Carolinando a Vida e hoje o assunto é como se manter firme na presença de Deus sem se desviar. É algo que eu passei, então por isso eu vim compartilhar com vocês, é uma vivência minha e eu tenho 4 dicas excelentes, 4 passo a passos para vocês fazerem que não vai ter erro. Então, se você é uma pessoa que quer firmar a sua vida com Deus e não sabe como fazer isso, porque você vai e volta, fica nesse vídeo que eu tenho a dica perfeita para você. Pega o seu café e bora bater um papo! E o primeiro passo é renovação da mente. Nossa, Carol, sério? É sério, gente. Não tem como você viver o novo mantendo o velho na sua mente. Infelizmente, é o primeiro passo e um dos mais importantes. E isso é um trabalho diário, de formiguinha. E é o mais complicado, porque todo dia você tem que se lembrar de fazer isso. Então, às vezes, quando você estiver lá pensando em algo sobre a vida, que você pense, ai, mas não vai dar certo. Ai, mas eu não vou conseguir fazer isso, isso é impossível. Você tem que mudar esse tipo de pensamento. Você tem que trocar os pensamentos de negacionismo, os pensamentos que atraem coisas ruins, pela palavra do Senhor, que é a verdade. E com esse trabalho, mudando a sua mente, você já começa já mata ali metade do caminho. Já é um meio caminho andado, porque é uma das partes mais importantes. Renovação da mente, não pule essa parte, é uma parte necessária e é o princípio, a base das próximas que vão vir agora. O segundo passo é mudanças de valores. Então você pode ficar tranquilo que quando você completar o primeiro passo, que é a renovação da mente, esse segundo, ele vai acontecer automaticamente, você não vai precisar fazer o esforço que é do primeiro. A renovação da mente é um esforço seu. Agora, a mudança de valores é algo que vai acontecer automaticamente, porque a sua mente ela já mudou. E coisas que você fazia antes, que faziam sentido para você, que te faziam bem, passam a te incomodar. Costumes que você tinha passam a não ser costumes tão legais assim. Coisas que você proferia da sua boca passam a não sair mais da sua boca, ou se saem, você se sente extremamente incomodado, percebendo que aquilo precisa ser mudado. E a partir daí, toda atitude que a gente for ter, ela vai se basear na seguinte pergunta: o que Jesus faria ou o que Jesus acharia? E não vai ser um peso. A partir dali, vai se tornar comum para você ser essa pessoa. Você vai querer fazer o bem, você vai querer que coisas boas saiam da sua boca, você vai pensar sobre coisas boas. Se fulano ou ciclano pensa isso de você, acha isso sobre você, concordam sobre a sua decisão, não vai fazer diferença na sua vida. E isso serão coisas extremamente pequenas, porque você só vai focar em que Jesus pensa ou o que ele faria. Terceiro ponto, nova maneira de pensar. Esse ponto é muito importante porque ali já é algo fluindo naturalmente em você. E eu acredito que essa parte seja onde o Espírito Santo começa a abrir os seus olhos para as coisas, para você começar a enxergar de uma maneira diferente. Você não vê mais como você mesma, mas você começa a olhar tudo com os olhos de Deus. Então, quando acontece alguma coisa com você, ao invés de você se questionar, nossa, por que está acontecendo isso? Você passa a pensar, nossa, como eu posso aprender com isso? Ou, nossa, eu tô passando por isso de novo. O que eu fiz? Colei um chiclete na cruz? Cuspi na cruz? Ou você vai pensar, olha, eu tô passando por isso novamente. Então, na outra vez, eu não aprendi o que eu deveria ter aprendido. Então, o que está faltando? O que eu preciso enxergar dessa vez? Para que eu aprenda e não precise passar novamente por isso. Essa é a nova maneira de pensar. A gente se coloca no lugar do próximo e começa a enxergar com os olhos de Deus. E o quarto, mas não menos importante, é mudar a maneira de agir. O quarto é necessário porque a fé, ela não se baseia só do que nós pensamos, a fé se baseia de ações também. Então, vamos supor, quando você quer arranjar um emprego, você não precisa apenas ficar orando. Você não pode apenas ficar orando. Você tem que orar, mas você tem que levantar cedo e entregar currículo. Porque a fé é movida com pensamento, oração e ação. Então, quando a gente muda a nossa maneira de agir, a gente se move em
direção àquilo que a gente quer. Então, já mudamos o pensamento, a forma de pensar, a forma de se comunicar. Agora nós precisamos mostrar que de fato mudamos. E a fé no agir, eu acredito que seja um dos mais difíceis para fazer, porque nós temos a parte humana e a nossa parte humana é muito reativa. Eu, principalmente, sou muito reativa. Antigamente, quando uma pessoa fazia alguma coisa para mim ou falava alguma coisa que eu não gostasse, na mesma hora eu já retrucava e mandava uma coisa 5 vezes pior, que é para traumatizar a pessoa de uma vez e ela nunca mais pensar em fazer ou falar aquilo para mim. Mas a partir do momento que a gente muda a nossa maneira de agir, as pessoas precisam ver que nós somos outras pessoas através do Espírito Santo com as nossas atitudes também. Então, as nossas atitudes não são só quando os outros estão olhando, é quando ninguém está olhando também. Se uma situação que a gente pode se beneficiar fazendo o errado, nós vamos escolher ser honestos? Ou nós vamos fazer ali porque ninguém está olhando? Então, a maneira de agir, acredito que seja o divisor de águas, porque você pode sair gritando para o mundo todo que você serve a Jesus, que você lê a Bíblia, que você conhece a palavra, mas se você fala isso e a pessoa vê a sua atitude totalmente contraditória, você não precisa falar mais nada, porque o que a pessoa vê é o que ela vai saber sobre você. Então, esses 4 passos que eu passei são passos extremamente importantes e eu digo para vocês porque eu passei por cada um deles e eu já estive no lugar que talvez você esteja agora tentando mudar, tentando ser outra pessoa e não entendendo porque não consegue se manter firme com Jesus. Mas eu garanto para você que se você fizer esses 4 passos com responsabilidade, quando você chegar no quarto, você não vai precisar fazer mais nada. Você se tornará aquela pessoa. E a partir dali, tudo que você fizer vai glorificar o nome do Senhor. As suas boas obras serão vistas e com certeza Deus vai se alegrar imensamente de você. Então era isso, pessoal. Eu precisava compartilhar com vocês porque foi uma experiência pessoal que eu gostaria que outras pessoas soubessem também e talvez outras pessoas estivessem passando pelo mesmo problema que eu. Até a próxima, gravarei outros vídeos e fica ligadinho aí, deixa o seu like para o próximo vídeo. Beijinho!